Olá, alunos do sexto período do GB. Eu me chamo Bernardo, sou professor de Processo Civil 2 e a partir de agora daremos início aos nossos estudos de processo civil. O objetivo da matéria, né, da ementa, é fornecer ao aluno o conhecimento de cada uma das etapas do processo e para que ele se sinta seguro quando for atuar no mercado e, além disso, também chamar atenção para a parte da pesquisa acadêmica, né, no que tange ao direito, ao processo como um todo, e o nosso objetivo aqui, de uma forma geral, é essa. Na aula de hoje, nós vamos traçar os parâmetros iniciais, né, as orientações iniciais, falaremos da bibliografia e, e começaremos o estudo da petição inicial. Como em todas as aulas, eu vou desligar o vídeo, vou deixar só o áudio para que os slides fiquem com um tamanho menor. Quem tiver qualquer dúvida ou alguma sugestão, o meu e-mail, né, fica disponível no último slide, penúltimo slide. Vamos começar. Como eu havia dito no slide anterior, o objetivo da aula de hoje é traçarmos as orientações iniciais da matéria e começar o estudo do procedimento comum e especificamente da petição inicial. O texto base ele fica no antepenúltimo slide. A tarefa essa semana não haverá tarefa e o encontro online ele acontece, né, no horário que seria a nossa aula presencial. Esse slide traz todas as principais etapas do procedimento comum, que, na verdade, também é o nosso conteúdo programático, porque nós vamos estudar cada uma dessas etapas do procedimento, e também outras etapas entre essas aí, né? Então, é bom que já vão se familiarizando com esses nomes e com essas etapas, porque é o que falaremos em praticamente todas as aulas. Na bibliografia, eu sugiro 4 obras, né? 2 obras voltadas mais para a graduação e outras 2 para a utilização em processos, em especialização, em um nível mais avançado. Então, o primeiro livro que eu sugiro é o Eupídio Donizete. Ele, inclusive, eu vou deixar no NEAD disponível, né, as páginas da nossa matéria. Então, vocês vão ter já um livro de partida para estudar, sem precisar correr atrás de nenhum. O segundo livro que eu sugiro é o Marcos Vinícius Rios, esquematizado, Direito Processual Civil esquematizado. É um livro que se encontra na internet, um livro ele é de simples leitura, ele tem esquema, tem gráfico, tem questões, assim como o primeiro que eu sugeri do Eupídio. E outros 2 livros, né, que eu indico, mas não recomendo que comprem ou que se pautem nele por serem difíceis para a graduação, são esses outros 2 livros aí, mas que fique como, né, uma obra de grande valor para uma posterior à faculdade. Agora sim, entrando especificamente na matéria, né, é preciso ter em mente, já de início, que o CPC ele é dividido em 2 grandes partes, né, a parte geral e a parte especial. A parte geral vocês estudaram, né, nos últimos semestres com o professor Daniel Chiesi, com o professor Carlos Barbosa, vocês estudaram, né, toda a parte de ação, pressupostos processuais, estudaram com o Carlos as partes, as intervenções de terceiro, atos processuais, né, citação. E agora nós vamos estudar a parte especial do código, que é o processo em si, né? É a mão na massa. É a hora de botar a teoria em prática. E nós vamos estudar o processo de conhecimento. Não é objeto do nosso semestre o processo de execução, que possui etapas mais curtas, né, e em tese mais curtas e muito específicas, e também não estudaremos recursos, né, vocês estudarão no semestre que vem com o Carlos, bem como
os procedimentos nos tribunais, como os processos tramitam nos tribunais, também não é o nosso objeto. Nosso objeto é o processo de conhecimento, que é toda a tramitação do primeiro grau, né? Toda a primeira instância, desde a petição até a sentença. Esse é o nosso objeto. E dentro do processo de conhecimento, precisa-se ter em mente que existe um processo de conhecimento que tramita por um procedimento comum e uns processos de conhecimento que tramitam por procedimentos especiais, sendo que esses procedimentos especiais eles existem no próprio CPC e existem também em outras leis. Aqui, esse slide, o objetivo é traçar a clara distinção entre o processo de conhecimento, que é o que nós estudaremos, e o processo de execução. No processo de conhecimento, a justiça é chamada para colocar um ponto final no conflito, resolver uma incerteza, dizer quem tem razão. Já no processo de execução, já existe um documento, um título que garante que uma das partes tem a razão. Então, o que cumpre agora a justiça é entregar esse direito. E o procedimento de processo de conhecimento, como também vimos no slide anterior, ele se divide em procedimento comum, que é um procedimento bastante complexo, ele é um procedimento bastante extenso, que permite que as partes se manifestem por diversas vezes, que as provas são produzidas, com toda garantia de contraditória e ampla defesa, diferentemente dos procedimentos especiais, que tratam as questões de maneira mais específica e adequada para aquele direito material. Temos nas ações possessórias, como exemplo, o inventário, como por exemplo, a monitória, são ações no CPC que têm rito diferente. Em outras leis, como no Juizado Especial Cível, Lei de Alimentos, são leis que tratam de procedimentos, diferenciam um procedimento em caso de lei de uma causa de menor potencial, menor complexidade, como no caso do juizado, ou uma causa que envolva alimentos, também vai ter um procedimento diferenciado, porque assim diz essas leis especiais. Aqui eu faço uma sugestão de um site, no site do CNJ, uma tabela que divide todos os ramos do direito e que eu acho que é importante que o aluno tenha isso em mente para melhor entender e se situar no que nós estamos falando aqui em processo civil. Se para você ficou claro a distinção do procedimento, dos tipos de procedimento, podemos passar agora para o estudo da petição inicial. A petição inicial, ela é a chave que abre a porta do judiciário, que permite que as pessoas exerçam o seu direito de ação e também o seu direito de reação. Bem, o artigo 319, ele é um artigo bastante didático, ele traz a receita do bolo, o passo a passo de todos os requisitos que são exigidos para a petição, para a redação da petição inicial. Então, são eles que nós passaremos a analisar, os seus incisos. Apenas deixando uma observação de que também é exigido, que seja redigida a petição em língua nacional, na língua portuguesa, e que seja a petição assinada por um advogado, quem tem capacidade postulatória, também um defensor público ou um promotor de justiça, com raras exceções em casos que a petição inicial não precisa de assinatura de advogado. O principal exemplo é como no Juizado Especial Cível, lá no procedimento do Juizado Especial Cível, da Lei 9.099, que diz que em causas de até 20 salários mínimos não há necessidade de a presença de um advogado. Então, é um exemplo. Mas a maioria exige o advogado. Partindo para o inciso 1, o inciso 1 diz que deve haver uma indicação do juízo. O advogado deve, na petição inicial, indicar
o juízo para qual ela é remetida. Também deve indicar a qualificação das partes, né? Colocando nome, sobrenome, né? Prenome, estado civil, profissão, endereço eletrônico, e a existência ou não de união estável, que é um requisito do novo CPC, né? A união estável e o endereço eletrônico. Porém, se o autor da ação não souber esses indicativos do réu, ele pode pedir ajuda para o juiz, que o juiz tem o dever de lhe ajudar na localização do réu. É, com a expedição de ofícios a bancos, a empresas de telefonia, né, órgãos públicos, né, com o objetivo de auxiliar o autor a identificar esse réu e conseguir fazer justiça. E nesse último slide da aula de hoje, né, uma aula que ficou um pouco maior por conta das orientações iniciais da matéria, passemos a analisar o inciso terceiro, que diz que a petição inicial deve conter os fatos e os fundamentos jurídicos, né, ou a causa de pedir, né, que é a narrativa, de forma clara, objetiva, indicando todos os envolvidos, o local, as consequências e a necessidade de ir ao judiciário. Né, esse é o que se espera numa petição inicial. Né, e também tratamos aqui da teoria da substanciação, que significa que essa narrativa fática ela deve ter uma repercussão jurídica, ela deve ter algum enquadramento em alguma lei, né? Ainda que o advogado não saiba em que lei, né? Pois, como está bem observado aí no slide, não é obrigatório que se mencione na petição inicial ou em qualquer petição o artigo da lei, o texto da lei que fundamenta o seu pedido, pois o juiz conhece o direito, né? Iura novit curia. Então, o que diz a teoria da substanciação diz que a narrativa fática ela precisa ter repercussão jurídica, ainda que não se saiba em qual local da lei, em qual texto da lei, né? Mas é preciso sim que seja alguma coisa relevante, que seja alguma coisa séria, né? O inciso 4 nós vamos tratar na próxima aula. O inciso 5 vocês trataram especificamente no semestre passado com o professor Carlos, né, sobre o valor da causa, as regras de valor da causa. Não nos cabe aqui voltar nesse tema, apenas salientar que ele é um requisito da petição inicial. O inciso 6º, ele exige a especificação das provas que a parte pretende produzir no processo e o inciso 7 exige que o autor informe se ele tem interesse ou não na realização da audiência de conciliação e mediação. Então, por hoje era isso. Nos encontramos no nosso encontro online, né, salientando que nas videoaulas que ficarão no NEAD acontece a introdução do conteúdo e nos nossos encontros online, ao vivo, nós exercitaremos o conteúdo, né, através de exercícios, através de notícias, através de casos. Então é muito importante que vocês assistam todos os vídeos que aqui ficarão geralmente até 5 dias antes do dia da aula. Um abraço a todos e tenhamos todos um ótimo semestre.